Bom dia, terceiro ano. Estamos aqui iniciando mais uma semana, graças a Deus, né? Agradecendo a Deus por mais essa semana maravilhosa, que eu tenho certeza que será uma semana muito abençoada, né? Bom, e nós estamos para mais o que? Uma aulinha de português, né? Juntamente com a professora Leônida. Bom, nós falamos na aula passada sobre o que? Fábula, né? Falamos sobre as fábulas, que é mais um gênero literário que nós estamos aprendendo. Bom, nós vimos a fábula O Galo e a Raposa, né? Então, ficou uma pequena interpretação de texto para que vocês pudessem, né, ler novamente essa fábula e, a partir daí, vocês responderem um texto, né? Uma pequena interpretação, que está na página 138. Então, vamos lá, vamos rever, interpretar, compreender, né? Essa pequena fábula, O Galo e a Raposa. Bom, então, só aqui nós temos, então, a primeira questão, que pede para que vocês marquem a resposta correta. De qual das virtudes abaixo trata a fábula? Bom, da solidariedade, da vingança ou da esperteza? Bom, como vocês devem ter lido sobre da esperteza, não é isso? Bom, a segunda questão pede: contorne no texto a moral da história. Bom, então vamos lá. Olha aqui a moral da história, que é o quê? Quem se acha esperto para enganar, com sua tolice também pode ser enganado. Tá certo? Ok? Então, circulem, né? Contorne aí a moral da história. Terceira, converse com os seus colegas e o professor e explique a moral da história. Bom, aqui então é uma conversa, né? O que vocês entenderam? Bom, então que vocês possam perceber, né? Que a raposa tentou ser esperta com o galo, mas o galo foi mais esperto do que ela. Não é isso que aconteceu aqui na terceira, na história? Ou, né, a raposa foi muito gananciosa e quis pegar 2 galos, acabou ficando sem nenhum. É isso que acontece às vezes, né? Quando a gente quer tudo demais, às vezes perde tudo, né? Quarta, quais dos provérbios ditos populares abaixo serviria também para essa fábula? Bom, então aqui nós temos os quadrinhos. Primeiro, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Não. É porque isso aqui quer dizer o quê? Que você tem que insistir, né? Quem tudo quer, nada tem? Certo. Então, marque o segundo quadrinho. Terceiro quadrinho. Amor com amor se paga? Não. Quem ri por último ri melhor? Sim, essa daí sim, também pode ser marcada. Então, marcaremos o segundo quadrinho e o último, tá certo? Quinta questão, converse com seus colegas e o professor e explique as opções que você marcou. Então, aqui é uma conversa, né? Para que vocês possam estar explicando as opções que foram marcadas. Então, aqui no caso, né, pode ser que vocês tenham marcado outras opções, né? Tá certo? Bom, mas cada um pode, no caso, descrever no seu caderno como foi que vocês justificaram por que vocês marcaram essas outras opções, tá certo? Por ser uma questão pessoal, como se fosse uma questão para a gente estar presente, né? Mas como nós não podemos estar presente no momento, então
Escreva no caderno o que vocês acham. Por que vocês marcaram outras alternativas, tá bom? Tá certo? Bom, então agora vamos lá para a página 139. Vamos fazer uma pequena leitura, tá? E depois a gente vai entender um pouquinho sobre a nossa língua. Bom, nós temos aí um desafio. O desafio é só um pequeno jogo, né? Vamos só treinar a leitura. Diz o seguinte: ao final do livro, na página 303, vocês vão lá na página 303, você vai encontrar um novo, né? No caso, um jogo da memória dos ditos populares. Recorte as peças. Então, vocês vão fazer isso, tá? Vão lá na página 303, vocês vão recortar o joguinho, tá? Como você imagina que se pode jogá-lo? Converse com seus colegas. Como o próprio nome diz, jogo da memória. A gente vai espalhar todas as peças no jogo da memória. E a partir daí, né? Vocês vão, no caso, se errar, devolve para o mesmo lugar. Aí, de acordo com o que vocês forem pegando as peças, você vai tentar lembrar onde você deixou aquela resposta, caso você tenha errado. Então, ouça com atenção e espere a sua vez de falar. Se houve algo da fala do colega que não compreendeu, faça perguntas solicitando esclarecimento. Jogue e veja se sua hipótese está correta. Bom, então, aí no caso, o jogo vem dizendo o quê? Um dito popular e o que ele significa, tá certo? Então, vocês vão lá e observe qual é o dito para cada e seus significados, tá? Então, façam isso, recorte, colhem algum papel mais duro, quem quiser, para brincar com os familiares quando, né, tiver um tempinho de folga, nos finais de semana, e aí vai aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Bom, então aqui, né, na página 139 e 140, nós vamos conhecer um pouquinho sobre, né, os textos, como é que são formados, a formação dos textos, né? A gente viu, eu vou voltar aqui novamente na página 137, nesse texto aqui, né? O galo e a raposa. Bom, então observe que os textos têm uma organização. O que tem nesse texto? Nós temos o título, o galo e a raposa, nós temos uma ilustração, né? Para que a gente possa imaginar, às vezes na ilustração, a gente pode encontrar respostas. Algumas respostas pode ser que não estejam na forma escrita, mas pode ser que esteja na imagem. Observe que o texto todo ele está o quê? Organizado em parágrafos. Tia, como é que eu faço um parágrafo? Bom, o parágrafo, nós já falamos, é um pequeno afastamento da margem. Olha só, olha aqui, ó, como está um pouco afastado, né? Só um pequeno afastamento. E em cada parágrafo contém uma ideia, tá? Então, aqui nós temos o parágrafo. Bom, no segundo parágrafo, olha só, afastou um pouquinho da margem e colocou um tracinho. Esse traço é chamado de travessão. Para que nós usamos o travessão? O travessão ele é usado para indicar a fala de um personagem, tá certo? Ok? Além das pontuações nós temos, né? Ó, nós temos a vírgula, nós temos o ponto final, né? Temos o ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, aqui nós temos, dentro de um texto, ele está todo organizado para quê? Para que as pessoas que vão ler possam entender o sentido, né? Possam, como se estivesse passeando pela história, vivendo aquela história, tá certo? 2 pontos nós temos lá em cima. Então, cada parágrafo conta uma ideia da história, tá certo? Bom, então, observaram como nós temos várias pontuações, né? Principalmente o que? O travessão. Só lembrando que é usado para quê?
para indicar a fala de um personagem, tá certo? Então, não esqueçam disso. E só lembrando, né? Os pontos, né? Nós temos aí ponto final, a vírgula, dois pontos, ponto de exclamação e ponto de interrogação nessa história, né? Está toda pontuada para facilitar o entendimento, né? A interpretação do texto, tá certo? Bom, então, voltando aqui novamente, dentro das organizações. No final do texto, nós temos quem? Lá no finalzinho, quando termina o texto, nós temos quem escreveu a história, onde eu posso encontrá-la, né? O nome do livro, o ano, até a página do livro em que essa história se encontra. Tá certo? Entendido? Bom, espero que vocês possam ter entendido essa outra parte, tá? Bom, então nós vamos ver, como ele mesmo disse, que é o quê? O uso do travessão, né? Então, para a gente usar o travessão, ele é o quê? É o sinal representado por um traço que indica a fala de alguma personagem em uma história. Sempre que ele aparece, indica alguém no texto e não mais o narrador narrando a história. Foi o que eu falei. E um outro que também aparece é as aspas, que também pode indicar fala de personagens, certo? Então, as aspas, que é esse sinalzinho aí, tá? São chamados de aspas. E ele também pode indicar a fala dos personagens, tá bom? Então, vamos entender mais alguns através dos exemplos que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, observe cada exemplo com muita atenção. Bom, então observe aí, né? Nós vamos ver aí os três. Bom, quando usamos os dois pontos, só para a gente relembrar o que a gente já viu lá em outras aulas passadas, né? Bom, os dois pontos para anunciar que alguém vai falar, porque isso é importante para que vocês não confundam com o travessão, né? Então, dois pontos, ele serve para anunciar que alguém vai falar. Então, memorize a diferença dos dois pontos para o travessão. E o travessão? Sempre antes das falas dos personagens, né? Então, não esqueçam disso, né? Dessa pequena diferença entre os dois pontos e o travessão. Dois pontos anuncia a fala e o travessão vem antes da fala, certo? Seguindo a fala, tá bom? Bom, então vamos ver agora dois exemplos. Observe bem. No primeiro diz assim: a professora falou, dois pontos, ou seja, fez um anúncio da fala. E aí, antes da fala, as crianças abram o livro. Então, a fala da professora, não é isso? Primeiro veio o narrador que fez, né, o anúncio e depois a fala da professora, tá certo? Bom, então agora nós vamos ver as aspas, como no próprio livro de vocês diz, né? Para que vocês possam estar observando, as aspas são esses três, quatro pontinhos aí, né? Como se fosse uma vírgula em cima da frase ou da palavra que querem destacar. Bom, no livro de vocês vem dizendo o quê? Que ela é usada apenas também para indicar a fala de um personagem. Algo que não foi você, o narrador, quem falou, mas foi outra pessoa quem disse, tá? Bom, então, vamos ver agora também mais alguns usos das aspas, que não é só esse, tá? Então, quando nós podemos usar? Pode ser usada para mencionar um produto, né, cultural, tipo, né, um filme, uma revista, um jornal, um livro. Também para fazer citação direta de alguma autoridade, né, como se fosse uma fala, tá certo? Uma citação como se fosse uma fala de alguém, como de um filósofo, de um pesquisador, de um conhecido, algo que não foi você, narrador,
a pessoa que está contando aquela história que falou, tá certo? Para citar alguém que participa da narrativa, nesse caso, do relato inicial, tá? Igual como o livro de vocês cobra, tá bom? A quarta, para indicar uma informação com a qual o autor não concorda, né? Uma ironia. Também ele faz uso das aspas, coloca aquilo que ele vai indicar, aquilo que ele vai informar, ele separa. E a quinta, para indicar palavra ou expressão populares, né, que a gente está vendo, né, como um provérbio, né, essas citações, algo que não foi você que falou, que não foi você que disse, não são suas palavras, são palavras de outras pessoas. Então você vai lá e faz o uso das aspas, tá certo? Bom, então eu quero que vocês respondam essa atividade que está logo aí a seguir, tá certo? De 1 a 4, que está nas 4 páginas. Então, façam essa atividade com atenção, né? Observando que se inicia na página 139, não é isso? Da primeira questão até a quarta. E que vocês possam ter bom estudo hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, e que nós possamos, né, tá entendendo? Se não entender, me procure no PV, pergunte, tá bom? E até a nossa próxima aulinha de português. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, até a próxima aula.